Gleisi pede prisão preventiva de Ciro Gomes. Crise, hipocrisia e disputas na esquerda. O Brasil vive um momento em que a política se tornou um palco de contradições e disputas internas cada vez mais evidentes. A recente manifestação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendendo a prisão preventiva de Ciro Gomes, expôs de forma cristalina as rachaduras, rivalidades e incoerências dentro do próprio campo da esquerda. Essa situação, que em qualquer democracia madura deveria ser motivo de preocupação, evidencia a seletividade e o uso político de medidas judiciais que, por anos, foram defendidas e utilizadas justamente contra adversários conservadores. A fala de Gleisi não pode ser vista como um simples comentário. Trata-se de mais um episódio da instrumentalização da justiça, onde prisões preventivas, que deveriam ser excepcionais, passaram a ser defendidas com naturalidade quando servem aos interesses de determinados grupos políticos. A contradição do PT, o Partido dos Trabalhadores, construiu, ao longo da última década, um discurso de vitimização em torno de investigações e prisões que atingiram seus líderes. Lula foi transformado em mártir pela narrativa petista justamente após sua prisão, e Gleisi esteve na linha de frente desse movimento. Agora, porém, ao se tratar de um adversário interno da esquerda, o tom muda radicalmente. Essa incoerência revela a essência do jogo político da esquerda brasileira. O que é considerado perseguição judicial, quando atinge petistas, de repente passa a ser necessário para garantir a integridade do processo, quando envolve figuras que ousam se contrapor ao projeto hegemônico do PT. Ciro Gomes, de aliado a inimigo. Ciro Gomes, que já foi um aliado estratégico em diversos momentos, tornou-se um dos principais críticos do PT e, em especial, de Lula. Nos últimos anos, o ex-ministro passou a acusar abertamente o petismo de autoritarismo, aparelhamento e até de traição às promessas históricas da esquerda. Essa postura transformou Ciro em uma pedra no sapato de Lula e Gleisi. Embora sua base eleitoral não seja robusta a ponto de ameaçar diretamente o PT, sua presença no debate público e suas críticas ácidas funcionam como um alerta incômodo para a própria militância de esquerda, que vê no pedetista um lembrete de que nem todos dentro do campo progressista se curvam ao lulismo. A banalização da prisão preventiva. O que causa espanto é a naturalidade com que Gleisi defendeu a prisão preventiva de Ciro. No Brasil, esse mecanismo deveria ser utilizado apenas em casos extremos, quando há risco real de destruição de provas, fuga ou ameaça à ordem pública. No entanto, a esquerda, que já condenou duramente esse instrumento contra seus líderes, agora o utiliza como ferramenta retórica contra desafetos. Essa postura não apenas expõe a hipocrisia do discurso petista, mas também legitima o uso abusivo de prisões preventivas, que, em última instância, podem voltar a ser usadas contra qualquer cidadão, inclusive contra aqueles que hoje aplaudem tais declarações. O jogo de poder da esquerda. A declaração de Gleisi também tem uma dimensão estratégica. Em um cenário de disputa pela hegemonia dentro da esquerda, o PT busca eliminar concorrentes e consolidar-se como a única força relevante. Ciro Gomes, ainda que fragilizado eleitoralmente, representa um contraponto incômodo, especialmente porque critica o PT de dentro do próprio campo progressista. Ao defender sua prisão, Gleisi envia um recado claro: quem ousar desafiar o lulismo corre o risco de ser destruído politicamente, seja pela narrativa, seja pelo uso seletivo das instituições. Impacto na opinião pública. O eleitor conservador já não tem dúvidas sobre o uso político da justiça no Brasil. O caso de Ciro apenas reforça a percepção de que a esquerda trata o sistema judicial como uma ferramenta de guerra e não como um espaço de garantia de direitos. Se antes o discurso petista conseguia enganar parte da opinião pública ao se vitimizar, agora a própria incoerência interna deixa claro que o compromisso do partido nunca foi com a justiça, mas apenas com sua permanência no poder. A reação de Ciro. Ciro Gomes não deve deixar barato. Historicamente, o pedetista é conhecido por sua verborragia agressiva e por não recuar diante de ataques. É provável que ele transforme essa declaração em combustível para reforçar seu discurso de que o PT se tornou autoritário, centralizador
e disposto a esmagar qualquer divergência. Essa reação, por sua vez, pode ampliar a crise dentro da esquerda, colocando em evidência não apenas a rivalidade política, mas também as fissuras ideológicas que já não podem mais ser escondidas. O risco para a democracia, seja qual for a posição do eleitor em relação a Ciro Gomes, o que está em jogo aqui é muito maior. Trata-se da normalização de medidas autoritárias, quando estas servem aos interesses de determinados grupos. A defesa de prisões preventivas, sem critérios rigorosos, abre espaço para abusos que podem atingir qualquer cidadão, qualquer líder político e qualquer voz dissidente. O Brasil não precisa de mais prisões arbitrárias, mas sim de um sistema judicial equilibrado, transparente e imune a pressões partidárias. Conclusão. A fala de Gleisi Hoffmann sobre Ciro Gomes não é apenas um episódio isolado. É o reflexo de uma mentalidade autoritária que permeia o PT e sua forma de lidar com adversários. A hipocrisia é evidente. Enquanto clamam por justiça seletiva quando se trata de seus líderes, defendem punições exemplares para os que ousam desafiar seu domínio. O episódio escancara para a sociedade a verdadeira natureza do lulopetismo, um projeto de poder que não hesita em utilizar a justiça como arma, que banaliza medidas de exceção e que busca sufocar qualquer voz divergente. A direita conservadora precisa estar atenta. O que hoje atinge Ciro, amanhã pode ser utilizado contra qualquer opositor que ouse se levantar contra a hegemonia da esquerda. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.